Oi, Vanderlei. Vamos falar do seu conteúdo, que vai ser as figuras de linguagem, certo? Eu tô mandando pelo YouTube, eu vou passar o link para você. Aliás, vou mandar pelo WhatsApp, porque eu não consegui fazer a videoconferência do jeito que eu tinha dito que faria. Não consegui abrir aqui, não. Eu apanho disso aqui. Então, figuras de linguagens, né? O que são figuras de linguagem? Figuras de linguagem são recursos, né, linguísticos que são utilizados nas orações. Normalmente eles são usados em textos literários, né? Quando você quer utilizar uma expressão, uma palavra com um sentido diferente do que normalmente ele teria. É o que a gente chama de sentido conotativo, tá? Então, como é que a gente classifica as figuras de linguagem, né? Também são chamadas de figuras de estilo, tá? Vai depender da função que elas vão ter na oração. Então, a gente tem figuras de palavras ou semânticas, né? Semântica está relacionada ao significado da palavra. Então, quais são os tipos de figuras de linguagem que se classificam como figuras de palavra? As metáforas, a comparação, metonímia, catacrese, a sinestesia e a perífrase. Boa parte do que você vai ver agora está incluído nesse grupo aqui, inserido no grupo das figuras de palavras. O outro tipo de figura de linguagem são as figuras de pensamento, né? Então, a figura de pensamento, ela trabalha com a combinação de ideias e pensamentos. Por exemplo, a hipérbole, que é o exagero, né? O eufemismo, a litote, a ironia, personificação, antítese, paradoxo, gradação, apóstrofe. Eu estou falando, lendo todos assim, porque a gente vai dar ênfase no que você vai trabalhar. Nas figuras de pensamento, você vai trabalhar com a hipérbole, a antítese e o paradoxo. Os outros conceitos você vai trabalhar depois, tá bom? A gente tem também as figuras de sintaxe ou construção, que essa vai interferir justamente na construção, na estrutura gramatical da frase, né? Essas você vai trabalhar provavelmente o ano que vem, que é elipse, zeugma, hipérbato, polissíndato, assíndato, anacoluto, pleonasmo, silepse e anáfora. Ela não vai ser um problema para você nesse momento. As figuras de som harmonia, que estão relacionadas à sonoridade, por exemplo, algumas palavras em que você repete o mesmo som consonatal ou o mesmo som vocálico, né? Mas a gente vai focar nos nossos estudos hoje em figuras de palavras, as que eu citei, e as figuras de pensamento, no caso a hipérbole, a antítese e o paradoxo, que é o que vai ser cobrado para você, tá? Então, vamos falar delas aqui. Eu peguei alguns exemplos para facilitar a sua compreensão. Primeiro, o que é a metáfora, né? A metáfora se confunde um pouco, é um tipo de comparação, né? Mas a diferença, eu costumo dizer que a diferença entre a metáfora e a comparação propriamente dita é que a metáfora meio que afirma, né? Ela compara, mas fazendo uma afirmação, né? No exemplo aí, a vida é uma nuvem que voa. É o mesmo que dizer que a vida é como uma nuvem que voa, tá? Mas observa que no caso da metáfora, a gente não utiliza, né, o conectivo aí, o como, tal que, tal qual, né? Como é comum a gente usar na comparação, tá? Então, metáfora é uma comparação de palavras com significados diferentes, tá? A comparação propriamente dita, né? A comparação, ela faz um trabalho um pouco diferenciado do que a metáfora faz, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai utilizar os comparativos, a gente vai usar os conectivos, né? Então, seus olhos são como jabuticaba. Eu estou literalmente comparando, tá? Então, enquanto que a metáfora, ela meio que afirma, a comparação, ela, por conta desses conectivos, como, assim e tal qual, ele faz justamente a comparação,
ok? Metonímia. O que é metonímia? Metonímia é quando você utiliza numa determinada frase, uma oração, um termo que tem relação direta com o que está sendo dita, né? Mas substituindo o que normalmente seria utilizado. Por exemplo, se eu falar assim, você já leu Camões? Na verdade, ninguém lê uma pessoa. Camões é o autor. O que foi dito, o que queria ter sido dito você já leu as obras de Camões, os livros de Camões, né? Nesse caso aí, no exemplo que eu citei, eu troquei o autor, né, pela obra. Então, ao invés de citar os livros dele, eu cito o autor. No exemplo que eu coloquei para você, costumava ler Shakespeare, costumava ler as obras de Shakespeare, né? Então, a metonímia ele faz muito isso. Por exemplo, respeite os meus cabelos grisalhos. Na verdade, respeite o fato de que eu sou mais velho do que você, né? O meu prato predileto é lasanha. Na verdade, o prato é o utensílio onde é colocado o alimento, no caso a lasanha. Então, o meu alimento, né, a minha comida predileta é lasanha, ok? Então, prato tem relação com comida. Então, é isso que a gente chama da transposição de um termo pelo outro, mas que existe uma relação de significância entre eles, tá? A catacrese a gente usa muito no dia a dia, né? Mesmo não percebendo, é muito comum na linguagem coloquial, que é a linguagem informal, a gente usar esses termos da catacrese, né? É um emprego impróprio de uma palavra por não existir outra mais específica, né? Por exemplo, embarcou há pouco no avião. Embarcar é colocar-se a bordo de um barco, né? Mas como não tem um termo específico, a gente fala, né? Embarcou há pouco no avião, tá? A sinestesia. A sinestesia é quando a gente associa órgãos dos sentidos e sentidos diferentes, né? Por exemplo, na frase que eu coloquei, com aqueles olhos frios. Olhos é um órgão relacionado à visão, ao sentido da visão, enquanto que frio está relacionado ao toque, né? Com aqueles olhos frios, disse que não gostava mais da namorada, né? Se eu dissesse assim, consegui ouvir o doce sabor da sua voz, né? Ouvir o sentido da audição, doce sabor relacionado ao paladar. Então, quando você faz essa mistura, essa associação das sensações, a gente diz que você está usando o recurso da sinestesia. A perífrase, né? A perífrase é chamada também de antonomasia, que é quando você substitui também um termo por outro, mas que existe assim uma relação de sentido que você consegue identificar pela expressão o que de fato queria ser dito ali, tá? Quando eu digo o rugido do rei das selvas é ouvido a uma distância de 8 quilômetros, rei das selvas, na verdade, está se referindo ao leão, né? Então eu consigo identificar que é o leão de quem eu estou querendo falar. Quando eu digo assim, a cidade maravilhosa está totalmente isolada. A cidade maravilhosa, no caso, é o Rio de Janeiro. A gente sabe que o Rio de Janeiro recebeu esse título de cidade maravilhosa. O rei do futebol já não dá mais entrevistas. Rei do futebol, no caso, seria quem? Pelé, tá? Então, a perífrase, ele faz isso. Ele substitui um termo pelo outro, mas você consegue identificar, né? É possível identificar qual o termo que está sendo substituído. Bem, nas figuras de pensamento, você vai ver a hipérbole e o paradoxo, não é isso? O hipérbole é o exagero, né? Quando você quer dizer uma coisa assim, na intenção mesmo de demonstrar um exagero na expressão. Quando eu digo, já te falei 1 milhão de vezes para não fazer isso. Provavelmente eu não falei 1 milhão de vezes, né? Se bem que se for sua mãe ou eu, uma mãe, a gente fala mesmo, mais de 1 milhão. Quase morri de estudar.
Então, quando você usa uma expressão assim, e dando a ideia de exagero, te liguei mais de 1 milhão de vezes, ou coisa desse tipo, você está usando a hipérbole, né? Está se expressando de uma forma exagerada. E o paradoxo? O paradoxo representa o uso de ideias que têm sentidos opostos, né? Não é necessariamente o que ocorre na antítese. Tipo assim, ó, estou cego de amor e vejo quanto isso é bom. Estou cego e vejo, dão ideias opostas, né? São termos que têm ideias opostas, né? Como é possível que você está cego e está vendo? Então, dá ideias opostas, ok? Toda certeza é relativa. Tem certeza, professor? Absoluta. Ué, ele está dizendo que é relativo e agora ele está afirmando? Então, ele está dando ideias também opostas. Então, toda vez que você usa ideias ou termos com sentidos opostos, você está usando o paradoxo, tá? Cuidado para não confundir paradoxo com antítese, tá? Por exemplo, morte e vida e outros termos assim, ok? Bem, você me passou só figuras de linguagem, né? Se tem algum outro tema além da figura, me passe, por favor, para a gente poder trabalhar. Me perdoe aí a maneira como foi feito, porque essa é a primeira vez que eu estou fazendo, então eu vou apanhar um pouquinho até aprender, tá bom? Faça a atividade e manda as respostas para eu verificar se foram corretas, tá bom? Um abraço e eu entro em contato avisando o nosso próximo encontro.